Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 7 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão aqui hoje são eles: o Igor, a Tayla, a Natiene, a Maria Eduarda, o Isaac, a Jamile, o Vinícius, o Rafael e o Antônio. Nenhum aluno faltou hoje, mesmo assim a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde os alunos, quando faltam, nesse caso não faltou nenhum, podem estar assistindo, devem estar assistindo em casa, quando falta, para que não fique muito atrás dos colegas no aprendizado. E, mesmo você estando aqui, você pode rever a aula depois. O material que nós estamos estudando é o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Essa é a segunda aula do dia de hoje. A primeira deu um probleminha, vou ter que regravar em casa sem vocês depois. Mas vamos dar continuidade. Conteúdos que nós vamos estudar hoje: comparação de frações e frações equivalentes. Objetivos: comparar e ordenar frações por meio de figuras e frações equivalentes. A habilidade é a EF06MA07. Nisso, para com isso. O que quer dizer a palavra equivalentes? Equivalente? Equivale? Isso, o que quer dizer quando a gente fala que alguma coisa equivale a outra? É a mesma quantidade, é a mesma coisa. Por exemplo, Igor, qual que vale mais? Qual que compensa mais, na verdade? Você acha que vem mais se você for lá na Quitanda comprar meia dúzia de banana ou 6 bananas? Qual que é melhor? Meia dúzia de banana ou 6 bananas? Meia dúzia? Os dois são equivalentes. Meia dúzia é 6 também. Tá? Então, são equivalentes. Jeito diferente de falar, mas a mesma coisa. Então, equivalentes quando são representados de formas diferentes, mas quer dizer a mesma coisa. Já estudamos a comparação de números naturais. Mas, quando envolvemos duas ou mais frações, como sabemos qual é a maior ou a menor? Então vamos lá. Atividade 1, na prática, atividade 1. Vamos observar as imagens dos círculos a seguir e responder os itens. Então, observaram os itens, os desenhos aí? Sim. Ó, tá aqui os gráficos, certo? Tá tudo mesmo tamanho? Não. Sim. O inteiro, sim. O inteiro é do mesmo tamanho. Mas todos têm a mesma quantidade de partes pintadas? Não. Sim ou não? Não, né? Tem Ó, represente por meio de frações as regiões pintadas de cada círculo. Então, quem que foi o último que respondeu já hoje? O Igor. Vinícius foi o último. Vinícius, pode começar a repetir. Escolhe. Não, você responde primeiro, Vinícius. Opa! Subiu a resposta ali, alguém, se for ligeiro, conseguiu ver. Eu consegui ver a primeira. Que droga. Então vamos lá. Então ainda bem que você sabe fazer, porque você viu errado. Como que é a fração disso daqui? Vinícius, como que é a fração disso daqui? O inteiro foi dividido em quantas partes? 5. O 5 vai em cima ou embaixo? Embaixo. Quantas partes foram selecionadas? E 1 vai onde? Como que eu leio essa fração? 1/5. Muito bem. Escolhe um colega, rapidão. Igor, como que fica essa segunda fração, Igor? 5 em cima? Não. Onde? Embaixo. Embaixo. Porque o inteiro foi dividido em 5 partes. E em cima? 2. Como que eu leio essa fração? Vai pensando aí, a hora que você acertar, a hora que você souber, você me conta. Escolhe um colega. Tayla, como que eu faço essa fração, Tayla, do 3?
Coloca o 5 embaixo. Não fala como que faz ainda. Qual que é a sua fração? Você não prestou atenção na aula hoje? Hã? Ou você passou uma coisa? Não, agora é a vez do Igor. Não ainda? Fala o seu de novo, Vinícius, para ajudar ele. 1/5. E o seu? Errou. No plural, não é 2/5. É no plural. Do 1/5, o dele é porque era 1. O seu é plural. Então você lê 2 quintos. Não, plural. Plural é mais de 1. Quintos. 2. Como que está no português? O professor Douglas falou que está indo bem. Está precisando faltar menos também. Mesma coisa, né? Viu? Falta em matemática, falta em português. Acaba. Você não sabia o que era plural. Plural é quando é mais de 1. Então, 2 quintos. Tayla, lê o seu. Fala, Isaac. Eu posso falar no final? Já tá, Pede para quem for chamar o último. Tayla, escolhe um. Ih, escolheu você agora já. É porque aquele lá eu já decorei. Troca de alguém. Não, decorou, então não vale. Não, Isaac, você vai falar os dois últimos. Vai lá. Como que fica essa aqui, Isaac? Deixa eu ver quantos que é ali. São 5, certo? O 5 vai em cima ou embaixo? O 5, ele vai embaixo. Embaixo, porque o inteiro foi dividido em 5 partes. E a parte de cima? E o 4 vai em cima. Como que eu leio essa fração? 4 quintos. Isso, você viu? Quintos. É mais de 1. Isaac, fala o último então para mim. Não prestou atenção de novo. Tá. Prestou? Então vai, responde o último aqui para mim. 5 embaixo. 5 em cima. Isso, como que eu leio? Isso, prestou atenção sim, viu? Muito bom. 5 quintos. Ou, como que eu posso ler isso aqui? 5 inteiro. Um inteiro. Ou 1 inteiro. Tá bom? Porque 5 dividido por 5 dá 1 inteiro. Agora ele fala assim: escreva na ordem. Inscreva em qual ordem eles foram organizados. Do menor para o maior. Como que a gente chama quando sai do menor para o maior? Crescente. Muito bem. Muito bom mesmo. Olha lá. Aqui está na ordem, ó. 1/5. E olha que legal aqui, ó. Tudo tem quinto. Presta atenção. Isso, porque todos foram divididos em 5 partes. 1/5 é menor ou maior que 2/5? 1/5 é menor. Então, esse símbolo aqui, ó, minha mãe ensinou quando eu estava na 3ª série. Ela dava aula para mim. Você pensa aqui é o biquinho do passarinho. O biquinho do passarinho come coisinhas pequenas. Se fosse virado para cá, quem que tá virado para cá? A boca do jacaré, que come coisas maiores. Então, como eu leio aqui assim, eu falo 1/5, achei o biquinho do passarinho. Então, 1/5 é menor que 2/5. E 2/5 é menor do que 3/5. E 3/5 é o quê? Biquinho do passarinho? Menor, muito bem, Igor. Do que 4/5. Igor, 4/5 é menor que 5/5. Os círculos foram organizados na ordem crescente em relação à região pintada, tá? Próximo. Foco no conteúdo. 1/5 é menor que o 2/5, que é menor que 3/5, que é menor que 4/5, que é menor que 5/5. Podemos utilizar as figuras para comparar as frações. Observe que todos os denominadores são iguais. Quem tinha observado isso? O Rafael falou, né? A parte de baixo é tudo 5. Todos, foi o Vinícius. Toda a parte de baixo é igual a 5. Então basta, quando todos aqui estão empatados, ó, presta atenção. Quando toda a parte de baixo está igual, você olha somente a parte de cima. Faz de conta que nós apagamos aqui. Aí você vai falar assim, ó. 1 é menor que 2. 2 é menor que 3. 3 é menor que 4. 4 é menor que 5. Vamos ver se vocês entenderam. Qual é a fração maior aqui? 5/8 ou 3/8? 5/8. Porque os denominadores é igual? Os dois embaixo. Os denominadores é igual?
São iguais? Sim. Apaga eles. Quem é maior, 5 ou 3? 5. Ah, então 5 oitavos é maior mesmo. Certo? Sempre faça isso quando os dois forem iguais. Mas, sempre tem um mas aí, né? Mas, o que fazemos quando as frações não possuem o mesmo denominador? Uma forma de comparar é utilizando as frações equivalentes. Vamos ver se vocês entenderam. 3 quartos e 2 terços. Quem é maior? 3 quartos ou 2 terços? 3 quartos. É? Deixa eu mudar essa fração aqui. Deixar um pouco mais difícil. Quem é maior? Meio ou 3 oitavos? 3 oitavos. 3 oitavos é maior? Sim. É? Sim. Então tá bom. Vou desenhar para ver. Peguei uma coisa aqui, dividi em 2 partes e peguei a metade. Peguei a mesma coisa, dividi em 8 partes. Meio. Calma. Dividi em 8 partes iguais e peguei 3 partes. Quem é maior? O meio é maior. Vamos, senhor, mas eu tenho que desenhar, eu não queria desenhar. Então tem um jeito de fazer sem desenhar. Nós vamos procurar o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 8. Como assim mínimo múltiplo comum? Um jeito dele é você fazer a tabuada. Qual é a tabuada do 2? Os resultados. 2 vezes 1? 2. Que 1? Que está louco, Igor do céu. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 3? 6. 2 vezes 4? 8. Mais 2? 10. Mais 2? 12. Tabuada do 2. E ele continua. Agora eu vou fazer a tabuada do 8. 8 vezes 1? 8. 8 vezes 2? 16. Opa, já achei o 8 aqui e o 8 lá. Quem é o mínimo múltiplo comum? 8. É o 8. Então eu vou fazer uma fração equivalente. Os dois vão ter base 8. Então tá. 8 para virar 8 eu multiplico por quem? 8 vezes 8 dá 64. 3. Muito fora da casinha. 3 vezes 8 dá 24. Eu quero saber 8 vezes quem que dá 8? 1. Então se dá vezes 1 aqui, aqui também 3 vezes 1 também vai dar a mesma coisa. 3 oitavos, entendeu? Belezinha. Agora esse aqui. O 2 eu tenho que multiplicar por quantos para ele virar 8? Por 4. Eu multiplico de baixo e de cima por 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. Agora, 4 oitavos é equivalente a meio. Os dois são a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falava lá agora que eu perguntei da banana. Qual que vem mais banana? 6 bananas ou meia dúzia de banana? São equivalentes, só o jeito de falar que está diferente. Agora que as frações têm o mesmo denominador, eu olho só a parte de cima. Quem é maior? O 4 ou o 3? O 4. O 4 é maior. Então 4 oitavos é maior. Nesse caso, metade é maior do que 3 oitavos. Certo? Não estou gostando dessa conversa aí, Vinícius. Então, olha lá. Vamos ver se tem algum exemplo aqui? Olha lá. Cada circunferência a seguir foi dividida em diversas partes e pintada na região que representa a metade. Olha a primeira figura. Foi dividida em quantas partes? 2. E quantas que foram pintadas? Então, aqui eu leio metade, ou meio, né? E aqui, foi dividido em quantas partes? 4. Quantas foram pintadas? 2. Como que eu leio essa fração? 2 quartos. E esse círculo foi dividido em quantos? 3. Que 3 o quê? Calma aí. Não vamos fazer errado. Esse inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 6. Quantas partes foram pintadas? Como que eu leio essa fração? 3 sextos. No plural. Essa aqui foi dividida em quantas partes? 8. Quantas foram pintadas? 4 oitavos. Muito bem.
E essa última aqui foi dividida em quantas partes? 10. Quantas foram pintadas? Como que eu leio essa fração? 5 décimos. Observe que temos a mesma região pintada em cada circunferência. Tá. Qual dessas figuras tem mais parte pintada do que não pintada? Último. Não é o último. Meio. Nenhuma. Todas são iguais. Todas foram pintadas, só a metade delas. Isso aqui são todas frações equivalentes. E a fração irredutível, ou seja, que não dá para deixar menor ainda a representação, é essa daqui. Próximo. Foco no conteúdo. Olha lá. Dizemos que as frações representadas na região de cada circunferência são equivalentes, pois representam a mesma região pintada em cada figura. Figura 1 ficou 1 meio. Se eu pegar e multiplicar por 2 o de cima e o de baixo, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Achei uma fração equivalente. E o 3/6. Peguei e multipliquei o de cima e o de baixo por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Equivalente. Tá? São todas frações equivalentes. Quer dizer a mesma coisa. A mesma coisa. O mesmo resultado final. Tá. Se eu falar assim, peguei uma pizza, dividi em 10 partes, comi 5 partes. O Isaac pegou uma pizza, dividiu em 4 partes e comeu 2. Quem comeu mais pizza? Eu ou o Isaac? Não. Não, nós dois, mesma coisa. Olha aqui o desenho. A pizza dividida em 10 partes. Eu comi 5 partes. O Isaac pegou a pizza dele, dividiu em 4 partes e comeu 2 partes. Quem comeu mais? Os dois comeram igual, Igor do céu. Os dois comeram a mesma quantidade, Igor. Foco no conteúdo. Para obtermos frações equivalentes, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número. Se eu multiplicar a parte de baixo por 3, o que eu faço com a parte de cima? Vixe Maria. Multiplica por quantos? Ó, vou escrever para ficar mais fácil. 2/3. Se eu multiplicar a parte de baixo por 3, o que eu tenho que fazer com a parte de cima? Multiplicar por? Não. 3. Por 3. Pelo mesmo número. Está escrito aqui, ó. Mesmo número que eu multipliquei a parte de baixo, eu multiplico a parte de cima. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Tá? Isso é fração equivalente. Pode ser também na divisão. Por exemplo, 4/8. Se eu dividir a parte de baixo por 2, por quantos que eu divido a parte de cima? 2. Por 2 também. 4 dividido por 2? 2. 8 dividido por 2? 4. Posso dividir por 2 de novo? Posso. Se der para dividir, posso. 2 dividido por 2? 1. 4 dividido por 2? 2. São frações equivalentes. Nesse caso, queremos frações equivalentes com o denominador comum. Ou seja, com o mesmo denominador. Olha aqui, ó. Eles querem fazer o quê? 1/4 é igual a 4/6. Daí você multiplica aqui, ó. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Tá? Então, aqui foi mal feito o PowerPoint. Ele quer saber o seguinte. Quem é maior? 1/4 ou 1/8? Quem é maior? Você acha que 1/8? Então vamos lá. 4 e 8 são iguais? Não. Então eu tenho que achar um múltiplo comum. Tabuada do 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Tabuada do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 6 e 6. Já achamos mesmo. O 8 e o 16.
6. Aqui ele não achou o mínimo múltiplo comum, ele achou um outro múltiplo comum, certo? E ele fez o quê? 4 vezes 4, 16. 8 vezes 2, 16. Aí multiplica a parte de cima. 4 vezes 1 dá 4. 1 vezes 4 dá 2. Mas vamos aprender do jeito que a gente está fazendo? Então achamos o mínimo múltiplo comum de 8. 8 embaixo e 8 embaixo. O 4, 1 quarto. Eu tenho que multiplicar por quantos? O 4 para ele virar 8. 2. E eu multiplico de cima também por 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. 1 oitavo. Ah, mas já está 1 oitavo, não preciso multiplicar mais. Esquece a parte de baixo e olha a parte de cima. Quem é maior? 2 ou 1? 2. Então, 1 quarto é maior do que 1 oitavo. Porque 2 oitavos é maior que 1 oitavo. Aqui eles usaram para multiplicar o 4 aqui, para transformar aqui embaixo em 16. E aqui eles fizeram 8 vezes 2 para dar 16, multiplicou de cima também por 16. Aí eles foram olhar a fração. 4 16avos e 2 16avos, quem é maior? Não. Denominador igual, apaga a parte de baixo e lê. Quem é maior, 4 ou 2? 4. Então 4 16avos é maior que 2 16avos. Foco no conteúdo ainda. Para compararmos frações com denominadores iguais, observamos o valor de um numerador de cada uma. Então a gente olha embaixo primeiro. Se elas forem iguais, a gente só olha a parte de cima. Se elas forem diferentes, olha lá. No caso de denominadores diferentes, uma forma é determinar frações equivalentes com o mesmo denominador e observar os numeradores comparando as frações. Agora, na prática, atividade 2. Carlos e Jéssica estão estudando para uma prova de matemática. Carlos utilizou 3/4 do seu dia para estudar. Nossa, ele foi em 3/4 da casa? Não. 3/4 do seu dia, 3/4 do seu tempo para estudar. Enquanto Jéssica utilizou 5/6. Quem passou mais tempo estudando? Carlos ou Jéssica? Não. Veja aqui. Utilize as figuras ou frações equivalentes para responder essa questão. Então não é para chutar, é para tentar resolver. Então vamos desenhar ou vamos fazer as frações equivalentes? Desenhar? Então vamos lá. Vou desenhar o dia dos dois aqui. Cadê? Achei a caneta. Aqui está o dia de quem? Do Carlos. Ele dividiu o dia dele em 4 partes iguais e pegou quantas partes? 3. Esse aqui é o tempo do Carlos. E a Jéssica pegou o dia inteiro dela e dividiu em quantas partes iguais? 5. Vai pegar 6. 1, 2, 3, 4, 5. E ela pegou quantas partes? 6. Não, falei errado. Eu falei errado, desculpe. Ela dividiu o dia dela em 6 partes. O Vinícius tentou me avisar ali. Não dá para pegar 6 daí. Então ela pegou o dia dela e dividiu em 6 partes. Calma aí. 6 partes iguais. E ela pegou quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem gastou mais tempo estudando? Não. Carlos ou Jéssica? Não, não é os dois não. Dá pra ver que é diferente. Esse é o de Carlos, esse é o de Jéssica. Eu acho que é Jéssica. A Jéssica passou mais tempo estudando, ó. A Jéssica estudou até aqui, o Carlos estudou só até aqui. Aí eu acho que quem venceu. Ah, professor, mas como que eu resolvo sem desenhar? Dá muito trabalho desenhar, não tem régua, nada, não dá pra ver se deu certo ou não. Então você vai olhar aqui, ó. 3/4 e 5/6. Ah, entendi. Você tem que achar, mas é o denominador que está diferente. Então vamos ver a tabuada do 4? Tabuada do 4. 4 com mais 4. 8. 8 com mais 4.
12, 12 com mais 4. 24, 24 com mais 4. 28. Vamos fazer um pouco a tabela do 6 agora. 6 vezes 1, 6. 6 mais 6. 12. Opa! Achei o denominador comum. Quem é o mínimo denominador comum? 12. Vou fazer frações equivalentes com a parte de baixo sendo 12. Quem vezes 4 dá 12? Quantos? 3. Um jeito de se fazer é esse aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. Então eu multipliquei o 4 vezes 3 para dar 12, não foi? A parte de cima eu multiplico por quantos? Por 3 também. Só o Rafael que está entendendo? 3 vezes 3? 9. Agora eu venho perguntar para vocês. Quem vezes 6 dá 12? Ou você pode fazer 12 dividido por 6? 2. Se eu multiplicar a parte de baixo por 2 para dar 12, a de cima eu multiplico por quantos? 2. Por 2. Quantos que dá 5 vezes 2? 10. Agora o denominador estão iguais ou não? 12 e 12 embaixo? Vou olhar só a parte de cima. Quem é maior, 9 ou 10? Então 9 é menor do que 10. Então quem estudou mais foi quem estudou 5 sextos. Quem estudou 5 sextos foi a Jéssica. Então, tanto desenhando quanto frações equivalentes, nós conseguimos perceber que quem estudou mais foi a Jéssica. Olha lá a resposta, está desenhado aqui também, olha lá. Carlos estudou 3 quartos. Jéssica estudou 5 sextos. E aí, no desenho, quem que tem mais, quem que usou mais do dia inteiro? A Jéssica, né? Então, nós podemos falar que 3 quartos, o que é o biquinho do passarinho mesmo? Menor. 3 quartos é menor que 5 sextos. Ou podemos falar que 5 sextos é... Não, maior do que 3 quartos. Olha a correção aqui do mínimo múltiplo comum. Então aqui, fizemos o quê? Podemos ir achando frações aqui, ó. Ah, multiplicou por 2, deu 6 oitavos. Multiplicou por 3, deu 9 12 avos. Pegou outra fração e multiplicou por 2. Deu 10, 12 avos. São frações equivalentes com o mesmo denominador aqui? São? Os dois têm 12. Sim. Então eu vou comparar essas duas frações. 9, 12 avos e 10, 12 avos. E a gente percebe que quando o denominador é igual, eu não olho para baixo, olho só em cima. 9 é menor do que 10. Ou 10 é maior do que 9. Então, Jéssica passou mais tempo estudando do que Carlos. Comentem, opinando qual a forma, se é por meio da figura ou de frações equivalentes, vocês acreditam ser mais prática para resolver esses problemas envolvendo comparação de frações. Qual que vocês acham mais prático? Desenhando ou fazendo as frações equivalentes? Mais fácil. Desenhando. Tá? Qual que é o mais rápido? Fazendo as frações equivalentes. É que vocês estão começando a aprender agora essa parte, tá? A hora que vocês pegarem bem a manha, vocês vão ver que é muito mais rápido fazendo as frações equivalentes, porque desenhando, se você tiver num concurso e não tiver régua, você não vai conseguir fazer os dois desenhos iguaizinhos, tá bom? Aplicando, acho que é a última atividade. Utilizando frações equivalentes, reduza as frações a seguir e a um denominador comum. Reduza as frações a seguir a um denominador comum, utilizando os sinais de igual, maior que ou menor que. Então vamos lá. Então nós não vamos poder fazer agora o desenho agora, será? Não fala nada, né? Então vamos fazer aqui. Frações com denominadores diferentes. Eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. Tabuada do 6. 6 com mais 6. 12 com mais 6. 18 com mais 6. 24. Vamos ver a tabuada do 10. 10, 20, 30, 40. Nossa senhora, tá duro de achar um igual aqui, né? 20, vamos voltar aqui. 24 com mais 6. 30. Achou igual? Opa! Já tem 30 aqui e 30 aqui. Então eu vou achar frações equivalentes com o denominador valendo 30.
6 vezes quem que dá 30? 6 vezes 5, muito bem. O que eu faço com a parte de cima? Multiplico também por 5. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 5, 25. Calma aí, já vou terminar a aula. Quem vezes 10 dá 30? Vezes 3. Também pego a parte de cima e multiplico por 3. 10 vezes 3, 30. 5 vezes 3, 15. Quem é maior? 25 30 avos ou 15 30 avos? 25 é maior. Então aqui a resposta correta seria 5 sextos é maior do que 5 décimos. Por quê? Porque nós achamos frações equivalentes. Espera um pouquinho, não guarda o material. Então aqui foi achado com a fração do mínimo múltiplo comum. Só que eu poderia achar outras frações também. E aí a hora que eu achasse uma fração que tem o denominador igual, eu comparo as duas frações. Lembrando, quando as partes de baixo estão iguais, eu não olho a parte de baixo, só olho a parte de cima. Certo? O que aprendemos hoje? Verificamos que são frações, o que são frações equivalentes. Realizamos comparações de frações por meio de figuras e frações equivalentes. Agora para guardar o material que eu vou terminar aqui. Aqui é referências. Aqui também é referência. Referência e as imagens. Referência, nossa senhora, só tem referência. Material digital. Terminamos. Vou enviar para vocês hoje ainda os 2 vídeos. Vai demorar que eu vou chegar em casa. Vou gravar o primeiro vídeo que deu errado. E vou também enviar a lição de casa, que é para terça-feira que vem. Tem bastante tempo. Beleza. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.